Estamos aqui em 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Pega lá a Bíblia e vamos seguir estudando a palavra de Deus, com 3 lições aqui que nós entendemos da palavra. 1 Reis 18 é Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti, por causa da seca predita por Elias, né? Então Acabe estava atrás dele, mas não o encontrava porque o Senhor o havia escondido. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vai dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias no Monte Carmelo. Eita, essa história é forte, né? Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Ele disse, né? Elias respondeu: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm, porque aquela seca acontecia por causa da idolatria e por causa que Acabe não só cometeu os mesmos pecados de Jeroboão, dos outros reis. Ele não achou que estava bom só a idolatria, ele ainda casou com Jezabel, né? Então, olha só, você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu o seu povo e disse: até quando vocês vão oscilar? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no,
Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, corte-no em pedaços e ponha sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparam-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu, porque Baal não é Deus. A meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e feriram-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou ao meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar. Ele reparou o altar, que o altar estava destruído, né? O altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou que com as 12 pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramam-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles. Disse, e eles o fizeram. De novo, façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Ele fez uma oração e o Senhor respondeu, porque ele é o Deus verdadeiro, o Deus da verdade. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber,
pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente, sem carro, sem nada. O poder do Senhor o levou, né? Correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Forte, né? E a fé, que mostra a fé também de Elias. Ele viu uma pequena mão de um homem, o servo dele viu, e ele disse, fala para ele correr porque vai chover. Então aqui tem 3 lições. Deus continua sendo o mesmo quando parece que estamos sozinhos. Elias estava diante de um povo dividido entre o Senhor e Baal. Ele não teve medo de permanecer fiel. Não devemos seguir a maioria quando a maioria está se afastando de Deus. Permanecer firme também é uma forma de adoração. O Deus verdadeiro responde e demonstra quem Ele é. Como o nosso Deus é fiel, né? Você clama e Ele responde. A segunda é que o Deus verdadeiro responde e demonstra quem Ele é. Os profetas de Baal clamaram, mas nada aconteceu. Quando Elias orou ao Senhor, Deus respondeu com fogo. Não precisamos fabricar evidências para defender Deus. Ele é capaz de revelar seu poder no tempo e da maneira que quiser. Terceiro é que depois do confronto, Elias continuou orando até ver a promessa se cumprir. Forte, né? Porque Deus disse que ia chover, mas ele clamou, ele fez a parte dele. Elias anunciou chuva, mas continuou buscando a Deus, até que apareceu uma pequena nuvem. Lição é que fé não é apenas acreditar na promessa, é continuar orando e esperando mesmo quando ainda não vemos sinais. Glória a Deus. Aqui quem conhece o Deus verdadeiro não precisa se curvar diante dos falsos deuses, nem desistir quando a resposta demora. Então você vê, já existia aqui, muito interessante. Esse capítulo nos mostra que já existia, Deus já havia falado, eu vou mandar chuva. Mas Elias fez a parte dele, ele continuou clamando, e quando havia só uma pequena nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele usou a fé e falou assim, manda Acabe correr, porque vai chover muito. Ele usou a fé, ele andou por fé. Os homens de Deus aqui na Bíblia, por isso que nós temos que meditar nas Escrituras e pegar ali as lições, o entendimento, porque é aqui que a nossa mente é moldada, é aqui na palavra de Deus que nós aprendemos a caminhar por fé. Por isso que você precisa ir meditar nas Escrituras e estudá-la, que aí você aprende a caminhar por fé, a viver da forma que agrada a Deus, a continuar orando, mesmo, tem a promessa sim, mas a nossa parte é orar, clamar, não desistir, não recuar, fazer o que o Senhor espera que nós venhamos fazer. Se a gente ficar ali prostrado, sem abrir a boca, sem clamar, como que a gente vai viver milagre? Como que a gente vai viver promessa? Se a gente ficar ali omisso, sem fazer a nossa parte. Então vamos fazer a nossa parte e clamar ao Senhor, porque Ele é o Deus fiel que nos responde
Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.